Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os senhores. Meu nome é André Queiroz, sou professor aqui do Sejures, né, de penal, processo penal, direito ambiental, econômico. E o que nós vamos pegar hoje nessa aula é a Lei Maria da Penha. E o que é a Lei Maria da Penha? Nós vamos ver que a própria lei define isso. Tá, mas o que me importa é, antes de começarmos a estudar a Lei Maria da Penha, entendermos que existe a chamada cifra negra da criminalidade. Então, o que o direito penal, né, os estudos do direito penal têm que levar em consideração? A cifra negra da criminalidade. O que é isso? Cifra negra da criminalidade nada mais é do que uma teoria que diz o seguinte: nem todos os crimes que ocorrem em sociedade chegam ao conhecimento do Estado. Então, eu pergunto para os senhores o seguinte: quando furtam os celulares dos senhores, você teve o seu celular furtado na rua, você vai para onde? Você vai para a delegacia ou você vai para uma loja comprar um novo celular? Você é furtado, sabe que você chega na delegacia, você vai ser vítima novamente, né? Você é vítima primária porque foi furtado. Então você foi vítima porque teve o celular furtado. Vai na delegacia, você é chamada vítima secundária, porque você é vítima novamente, não agora do bandido, mas vítima do Estado. O Estado te trata mal, o atendimento não é bem feito, é demorado, não é isso? Existe todo aquele procedimento de ineficiência do Estado que você passa a ser vítima novamente. E, eventualmente, eu também posso ser a vitimização terciária. O que é a vitimização terciária? Nada mais é do que o maltratamento feito pela própria sociedade. Então, eu quero que você entenda que Benjamin Mendelsohn, ele fez um estudo da vitimologia. Eu tenho a vitimização primária, secundária e terciária. Vitimização primária, eu sou vítima do criminoso. Depois eu sou vítima secundária, sou vítima do Estado, da ineficiência do Estado, do despreparo do Estado. Depois eu sou vítima terciária. O que é vítima terciária? A sociedade me discrimina. Então, por exemplo, eu estou andando na rua, sou furtado, levo meu celular. Quem é a primeira vítima? Eu. Quem foi o autor? O criminoso que levou meu relógio. Fiquei sem relógio. Aí vou para a delegacia, sou maltratado, o Estado é ineficiente, não combate a criminalidade, sou vítima secundária. Depois eu volto para minha casa, quando eu chego em casa com meus familiares também me vitimizam, falam, viu, você foi para a rua, foi com relógio, deu mole, bem feito. Você é vítima 3 vezes, pelo bandido, pelo Estado e pela sociedade. Quando eu falo da Lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica e familiar contra a mulher, fica isso muito gritante. Porque a mulher, por questões históricas, por questões sociais, ela foi coisificada. Ela foi colocada em segundo plano dentro do ambiente familiar. Se você pegar o Código Civil de 1916, o Código de Bevilacqua, quem comandava a família era o pai, que tinha o pátrio poder ajudado pela mãe. Então, quem dirigia a família era o pai, por isso pátrio poder, e era assistido pela mãe, que ajudava o pai na criação da família. Então, em razão disso, dessa posição de inferioridade na mulher, ela passou a ser vítima de algumas violências que a lei fala dentro de casa. Então, ela era vítima do criminoso. Quem era? O seu marido, o seu irmão mais velho, o seu pai, o seu padrasto, dentro do ambiente doméstico. E ela apanhava, e a lei pensou, quando ela ia para a delegacia, ela era vítima novamente. O Estado a tratava não como uma vítima de um crime sistêmico, mas como uma pessoa que talvez tenha feito algo por merecer. E depois que ela vai para a delegacia, o Estado não a trata de forma eficiente e ela volta para casa, os vizinhos passam a comentar. Olha aí, ó. Olha a família bem feita, olha que família maravilhosa. Foi reclamar, voltou para casa de cabeça baixa, merece apanhar. Aquela mulher não vale nada. Então a lei ela foi muito atenta à cifra negra da criminalidade, principalmente para crimes ocorridos dentro do ambiente doméstico e familiar. O que eu entendo agora é que a lei tem que começar a se preocupar com o lado oposto, que é a chamada síndrome de Potifar. O que é síndrome de Potifar? Quando uma lei ela dá uma proteção muito sistêmica para uma pessoa, e essa pessoa se sente muito protegida pela lei, ela passa a utilizar a lei como um instrumento, talvez desvirtuado daquilo que a lei está querendo. Tá? Seria a nossa segunda fase. Mas vamos começar a nossa aula falando sobre a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Eu não quero aqui falar
não é isso? Na questão da Lei Maria da Penha, mas ela parece que ela havia ido à delegacia algumas vezes, não é isso? Dizendo que sofria de violência doméstica e ela ficou paraplégica em razão das lesões praticadas pelo seu companheiro, né? Então ela foi um marco, porque ela foi várias vezes à delegacia, ela se movimentou com relação à proteção da lei e ela teve, pela sua situação, ela está viva ainda, pela sua circunstância pessoal, ela que recebeu o nome da lei, Lei Maria da Penha, uma pessoa que foi vítima de violência doméstica e hoje está paraplégica. O que fala o artigo 1º? Essa lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? Então, nos termos do artigo 226, parágrafo 8º da Constituição, bem como da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, da Convenção Interamericana para erradicar a violência contra a mulher e de outros tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Dispõe também sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situações de violência doméstica e familiar. Então, na verdade, a lei se preocupou em dar assistência a ela. A lei falou sobre a criação dos juizados especiais de violência doméstica e medidas para coibir a violência. Então, primeiro passo, me preocupa em coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo, medidas de prevenção e assistência a essa mulher e a criação de juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ponto. Primeira questão. Mulher. André, essa lei visa proteger quem? Mulher. E quando essa lei veio, houve, óbvio, né, isso, gente, uma questão suscitar a sua inconstitucionalidade em razão do princípio da isonomia. Por que a lei protege apenas as mulheres? Por que essa ofensa ao princípio da isonomia? Significa dizer que se o homem tem uma mulher que o agride, um homem que apanha da mulher com um rolo de massa de macarrão, ele seria acobertado pela Lei Maria da Penha? Essa questão foi suscitada no Supremo Tribunal Federal e a ministra relatora foi a ministra Rosa Weber. E ela falou o seguinte: a Lei Maria da Penha é um microsistema que visa proteger especificamente pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, se eu tenho um microsistema do Estatuto do Idoso, minha preocupação é idosa. Então, não há que se questionar a ofensa ao princípio da isonomia se uma pessoa tem 59 anos e não é idoso, tem 60 e é idoso. Não há que se questionar que o microsistema do Estatuto da Criança e do Adolescente visa proteger crianças até 12 anos e adolescentes até 18. Então não há que se falar ofensa ao princípio da isonomia para pessoas com 19 anos. Quando eu falo do Estatuto, a lei que trata do racismo, não há cor, raça, etnia, religião, origem, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia por tratar apenas pessoas de cor negra, parda, asiática. Não há que se falar nisso. Então, o que a ministra Rosa Weber falou, que essa lei, ela protege a mulher, visa proteger a mulher, ponto. Então, não há que se ofender o princípio da isonomia. Segunda questão, se você está estudando e já leu muita coisa sobre isso, existem duas decisões do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O que ele fala? Esses tribunais, eles falam o seguinte, que na verdade, a mens legis, a razão da lei, não, da feitura da lei, não é proteger a mulher em si, mas é proteger a mulher que se encontra em situação de vulnerabilidade. Então a ideia não é proteger a mulher por ser mulher, mas proteger a mulher que se encontra em situação de vulnerabilidade. Partindo desse pressuposto, que a lei protege mulheres em situação de vulnerabilidade, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso admitiu a possibilidade da proteção para casais homoafetivos masculinos, onde o homem ele se encontra em posição de vulnerabilidade. Então, esses dois tribunais, né, até onde estavam indo meus estudos, eram esses dois. Pode ser que outros tribunais tenham tido a mesma opinião. É no sentido de que a Lei Maria da Penha protege mulheres em situação de vulnerabilidade. E dá ênfase à palavra vulnerabilidade. Por isso que existem algumas mulheres ricas que não se encontram em posição de vulnerabilidade econômica, mas pode se encontrar em situação de vulnerabilidade física.
Como também eu posso ter uma mulher lutadora que não tem vulnerabilidade física, mas pode ter vulnerabilidade econômica. Então, a ideia da lei é proteger a mulher que se encontra em situação de vulnerabilidade. A lei, quando estudamos, vai me indicar alguma coisa. Então, André, é possível a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casais homoafetivos? Resposta da tua prova, sim, desde que esse casal homoafetivo seja de mulheres. Porque a mulher que está apanhando, mas ela apanha de uma outra mulher. Aplica a Lei Maria da Penha? Sim. Então a Lei Maria da Penha não se aplica, não se preocupa com o agressor, que pode ser homem ou mulher, mas se preocupa com a vítima, que tem que ser necessariamente mulher. Ok? E para esses dois tribunais, a mulher tem que estar em posição de vulnerabilidade. Partindo desse pressuposto que quem sofre agressão está em situação de vulnerabilidade, ele interpreta de forma extensiva a Lei Maria da Penha para casais homoafetivos masculinos, desde que exista nesse casal uma pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade. Ponto. Ok? Eu tenho uma posição pessoal que fica difícil não arguir a ofensa ao princípio da isonomia quando eu falo de filhos, de irmãos. Não é isso? Que estão em posição de igualdade. Então eu, André Queiroz, eu sou pai de 2 moleques, homens. Então eu estou tranquilo que não se aplica a Lei Maria da Penha, porque se eu bater nos meus filhos, as vítimas são homens. Mas eu brinco com meus alunos se eu tivesse um casal de filhos. Né? Eu daria sempre preferência a bater no meu filho homem, porque não se aplicaria a Lei Maria da Penha. Então ela teria uma posição, a minha filha, que eu não tenho, né? Teria sempre uma posição não isonômica com relação ao meu filho homem. Quando eu vejo o pai ou a mãe batendo nos filhos, eu consigo observar uma ofensa ao princípio da isonomia. Porém, a lei ela se preocupou especificamente ao combate à agressão contra mulher. E por que mulher? Por que a lei foi feita para isso? Em razão da cifra negra da criminalidade. As mulheres apanhavam dentro da residência e não levavam ao conhecimento da autoridade pública das agressões sofridas dentro da residência. Então, qual é a ideia da lei? Estimular a que a mulher saia da sua residência, vá para a delegacia, comunique, faça a notícia de um crime, notícia crime, claro, né? A comunicação de um crime para as autoridades públicas, para que essa cifra negra, para que esses números escondidos passam a florescer na sociedade e a sociedade possa adotar as medidas cabíveis para as pessoas que agridem as mulheres dentro de casa. Maravilha? Então essa é uma introdução básica, poderia falar muito mais sobre isso, não é isso? Falar sobre a síndrome de Potifar, não é isso? Falar sobre a cifra negra, vitimização, mas a ideia é prevenção, a ideia é assim, o que a lei fez? Fazer com que a mulher saia de casa e avise a sociedade, ao poder público. Por que isso? Cifra negra. Mas por que existe a cifra negra? Porque a mulher era coisificada. A mulher assumiu uma posição de inferioridade na relação doméstica e familiar. Né? Como o homem tinha um poder econômico, ele se julgava no direito de fazer o que quiser com essa mulher, inclusive tratando como coisa, como objeto, como propriedade. Sendo assim, ela não tinha coragem para ir para a rua. Então a lei adotou 3 medidas. Criou os juizados especiais de violência doméstica, passou a dar assistência a ela, vamos ver que tipo de assistência que é, e ela passou o quê, gente? A reprimir os crimes de forma mais efetiva contra o agressor, evidentemente. Ponto. Artigo 2º. Toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, olha a orientação sexual aí, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Não precisava nem falar sobre isso, né? Sendo-lhe asseguradas oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Então a lei falou, não estou preocupado só com a sua saúde física, estou preocupado com a sua saúde mental, com a sua saúde moral, intelectual e principalmente o seu convívio em sociedade. Artigo 3º. São asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos seus direitos. Direito à vida, à segurança, saúde, alimentação, educação, cultura, moradia, tudo isso, inclusive a sua dignidade e ao respeito à convivência familiar e comunitária. Isso aí é óbvio, né, gente? É um introito da lei, tá? Mais importante, o poder público desenvolverá políticas que visam garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares.
Entenda que eu tenho violência doméstica e familiar. Violência contra a mulher pode ser doméstica, dentro, né, da residência doméstica e entre família. Então significa dizer que não há necessidade que eu esteja dentro da casa, dentro do ambiente doméstico. No sentido de resguardá-la de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Tá? Então eu falaria negligência, né? Quando a pessoa se casa, quando eu tenho um filho, eu tenho que lhe dar assistência, tenho que lhe dar fidelidade. Não é isso? Nada disso pode ser negligenciado, nem sendo discriminada nas relações em comunidade, muito menos explorada com relação à violência, crueldade e algum tipo de opressão. Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput aqui. Então, na verdade, isso é chamada responsabilidade compartilhada. Por que a responsabilidade é compartilhada? Não é só a família que tem que dar assistência à mulher, mas também a sociedade, bem como o poder público. Artigo 4º. Na interpretação dessa lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina, e especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então você que está me ouvindo aqui, tomara que você não passe por isso. Mas você deve estar pensando, né? Olha, talvez o professor não tenha noção que tipo de violência que a mulher sofre. E é óbvio que eu sei, porque a gente estuda isso, não é isso? Mas não há dúvida nenhuma que cada ambiente familiar é uma peculiaridade. Cada ambiente familiar tem as suas circunstâncias pessoais, tantas questões culturais. Exemplo, tem mulher que acha que o marido tem direito, sim, a dar-lhe falar de uma forma mais agressiva, não é isso? Tem marido que acha também que por pagar o cartão de crédito dela pode exigir algumas coisas. Tem mulher que se sente na obrigação de fazer a comida quentinha para o marido quando ele volta do trabalho, como se aquele fosse uma obrigação familiar dela. Então existem milhões de situações, inclusive históricas, sociais e políticas e econômicas, que envolvem as peculiaridades da relação doméstica e familiar. Então a lei está atenta a isso. Aí começa a violência contra a mulher. Disposições gerais. Para efeitos dessa lei, eu tenho vários tipos de violência. Olha o que ela fala. Configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, por ser mulher. Qualquer ação ou omissão que o que me estimula a fazer, que me dá a iniciativa de fazer, é o fato dela ser mulher, lhe causando morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral patrimonial. Por isso que a lei me fala o seguinte, ó, esse tipo de violência pode acontecer no âmbito da unidade doméstica, olha só que importante, no âmbito da unidade doméstica, onde as pessoas moram, compreendida como espaço de convívio permanente das pessoas, como sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas, olha que interessante. Então é possível que aquela sobrinha que venha passar o carnaval na sua casa, que haja violência familiar. Minha sobrinha está vindo, não gosto daquela minha sobrinha. Aquela tia chata, a sogra, a filha que mora no exterior está vindo para cá. Outra importante, quando eu falo em violência doméstica, a empregada que trabalha na casa. Então você vai ver alguns exemplos que eu vou dar do patrão que gosta de assediar sexualmente a empregada, que tem marido, que tem filho, ou que não tenha, não importa, mas não quer ceder aos seus encantos pessoais. Então, a lei estabelece a unidade doméstica como local de convívio, inclusive de forma esporádica, como sem vínculo familiar. Sabe aquela amiga da tua esposa que está vindo para cá, que é bonita, ou que é chata, ou que tem muito dinheiro e você pretende humilhá-la, ou que é fraquinha, ou que na discussão da comida tu dá uma bofeta nela? Então, na verdade, eu estou falando de unidade doméstica, esporadicamente, que se agrega ao ambiente familiar, né, como sem vínculo familiar. 2, no âmbito da família. Então, não estou preocupado mais com a violência doméstica, mas com o âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, eu penso nos laços naturais, filho, neto, avô, não é isso? Por afinidade, que é toda aquela galera que vem da tua mulher, sogra, sogro, genro, pessoa que vem do outro lado.
ou por vontade expressa. Você adota uma pessoa especificamente. Virou meu filho, virou minha filha. 3. Em qualquer relação íntima de afeto. Na época que veio a lei, veio aquele desespero. Em qualquer relação íntima de afeto. Professor, estou namorando tem 3 semanas. Existe uma relação íntima com essa pessoa? Claro, de afeto. Você gosta dela? Gosta. Adora transar com ela? Sim. Minha namorada. Não é isso? No qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Aí veio o desespero. André, para aplicar a Lei Maria da Penha tem que haver coabitação? Não, a lei é expressa. André, só estou namorando, mas eu moro na minha casa, ela mora na dela. É possível aplicar a Lei Maria da Penha? É, porque você tem qualquer relação íntima de afeto. Tá claro? Aí que veio, André, tô ficando, aplica a Lei Maria da Penha. Não é isso? Então, o juiz, a prioristicamente, não pode dizer, mas tem que analisar no caso concreto. Né? Então, aquele namoro esporádico, tô ficando, me parece que não se aplica a Lei Maria da Penha. Só tô pegando, André, me parece que não aplica a Lei Maria da Penha. André, já tô namorando há 1 mês, 2, volta e meia, ela dorme lá em casa, mas ela tem a casa dela. Talvez já comece a aplicar a Lei Maria da Penha. O que me importa é que é caso a caso. As relações pessoais enunciadas nesse artigo independem da orientação sexual, claro. Mas não pode se esquecer que a Lei Maria da Penha visa proteger a mulher. Então, se eu tenho orientação sexual, se eu tenho 2 homens homoafetivos que namoram, eu não consigo visualizar a proteção da Lei Maria da Penha, porque a vítima é mulher, a vítima é homem. A não ser no Tribunal de Justiça do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul, se eu tiver nessa relação alguém que se encontra em situação de vulnerabilidade. Está claro? Falando no português mais claro, se eu tiver 2 homens lutadores que gostam de se beijar e são namoradinhos, eu não consigo ver fisicamente alguém vulnerável. Tá entendendo? Agora, se eu tenho aquele cara fortão, lutador, que gosta de namorar aquele menino que é afeminado, me parece que é uma situação de vulnerabilidade. Está claro? Mas isso não é aplicável para a tua prova. Isso é aplicável na posição do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso. Já repeti já algumas vezes. Artigo 6º. A violência doméstica familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Aí, inclusive, você pode até aplicar, dependendo da hipótese, né? Você começa a observar que existem tratados internacionais de combate a justamente esse tipo de violação aos direitos fundamentais da mulher. Tá claro? Eu quero que você entenda que existem pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, não porque ela é uma pessoa vulnerável, mas muitas vezes por situações históricas, situações sociais. Ok? Então nós temos pessoas especificamente protegidas. O que é interessante, que eu mesmo falando aqui para os senhores, sendo homem, eu sei que existe uma lei que talvez me proteja. Eu, André Queiroz, sou flamenguista. E eu sei que existe para mim o Estatuto do Torcedor. Mas o Estatuto do Torcedor protege quem? O Estatuto do Torcedor protege o bom torcedor contra o mau torcedor. Então eu, André Queiroz, estou doido para levar meu filho para a Ilha do Urubu, meus filhos. Porque eu sou um bom torcedor. Quero levar meus 2 filhos no braço, um de 6 e um de 4, gritar Mengão com o Flamengo ganhar. E a lei tem que proteger porque eu sou um bom torcedor. Mas eu sei que talvez tenha maus torcedores, que vão para brigar, vão para matar, para dar paulada em adulto como eu e em criança como meus filhos. Por isso que eu não vou para os estádios. Então a lei visa justamente proteger o André Queiroz, que é um bom torcedor. Então tem lei que me protege. E na violência doméstica, naturalmente, por questões históricas, é o homem que bate na mulher. Historicamente. Está claro? Formas de violência doméstica contra a mulher. Tá? Artigo 7º. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. E eu quero que você entenda que a lei, ela elencou, entre outras, quer dizer, o rol é exemplificativo, 5 tipos de violência. A mais clara é a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade e saúde corporal, claro. Você não precisa explicar, né? Também a violência psicológica. Então, eu não sou um agressor só. Inclusive, outra coisa antes que eu me esqueça. Escalada da violência. Eu lembro que assim que saiu a lei, eu fui dar uma palestra em faculdade,
né? E eu logo falava, assim, para dar um impacto, né? Para as pessoas prestarem atenção na tua palestra, eu falava que a Lei Maria da Penha não protegia a mulher. Aí todo mundo me olhava, a Lei Maria da Penha ela não visa proteger as mulheres. Eu, pô, esse cara é louco. Aí eu falava, olha, a Lei Maria da Penha, em regra, visa proteger a mulher do malandro. Aí as meninas ficavam mais desesperadas ainda. O professor é misógino, o professor discrimina. Aí eu falo, não meninas, calma. O que a lei visa garantir é justamente a inibição da escalada da violência. O que eu falava é que nenhum agressor já vai de cara matando a mulher. Na verdade, existe uma escalada. Como a escalada? Através da violência psicológica. É entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima. Olha que coisa linda. A lei viu isso. Ninguém começa com um soco na cara da mulher. Chega em casa de noite, dá-lhe um soco na cara. Mas ele vai gradativamente enfraquecendo psicologicamente a mulher, causando-lhe dano emocional ou diminuição da autoestima. Você não vale nada. Você não cala a boca. Você está falando o quê? Você não sabe nada. Vai cozinhar um arroz. Cala a boca. Cala a boca é uma violência psicológica. Aí o que eu brinco é o seguinte, marido com mulher séria, manda calar a boca uma vez só. O que a mulher fala para ele? Cala a boca você, nós somos iguais, se mandar calar a boca novamente eu vou embora. Aí ela permite a escalada da violência, manda calar a boca, ela cala. Ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações. Cala a boca e sai daqui. Vai sair com essa roupa? Bota uma roupa mais comprida. Que história é essa? O teu tornozelo aparecendo. Coloca uma burca. E ela coloca a burca. Ok? Ou então melhor, vem cá, tu não vai colocar a burca não? Vai botar esse joelho feio? Tu tá gorda pra caramba. Parece uma baleia andando. Violência psicológica. Isso é uma agressão. Comportamentos, crenças, decisões. Que estupidez que você fez. Por que você fez o arroz mulatinho? Por que você não fez o feijão preto? Você é burra. Decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação. Aí ele é quase que exemplificativo. Manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição quanto mais. Me larga, cara. Me deixa viver. Insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Essa palavra maravilhosa, autodeterminação. Amiga, você quando casou mudou. Para melhor ou para pior? Para melhor, tá mais feliz, se veste melhor, não é isso? Bota umas roupas mais bonitas, esse cara está te fazendo bem. Amiga, você vive cabisbaixo, tá mais feia, não se pinta, autoestima, autodeterminação. Sempre se pintava, sempre saía, sempre tomava chopp com a gente, não dá mais por quê? Vale a pena, ele vale a pena porque ele me ama. Violência psicológica, tá? É assim que se começa a escalada da violência. Ou então violência sexual. Tá claro? A mulher com dor de cabeça, mas ela se sente na obrigação de transar com o marido, ou namorado que seja. É entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induz a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, essa questão aqui da violência sexual é uma questão que envolve muito, é muito próximo, não é isso? Como é que fala? A direção não, mas como é que fala? O planejamento familiar com uma violência doméstica. Olha, vamos ter filho só daqui a 8 anos. Peraí, cara, mas eu tô com 32, vou ter filho com 40? Vai sim. Vai tomando pílula, tô te obrigando a tomar, se não tomar, vou te largar. Isso pode até ser uma violência de ordem sexual. Olha, meu amor, eu gosto muito de você, mas por que não chamarmos um amigo ou uma amiga aqui para presenciar o que a gente está fazendo? Eu gosto disso, gosto daquilo. 50 tons de cinza, pode ser possível. Ali no caso, ele fala uma questão muito limiar, que bota um cara bonitão, uma menina bonitona que parece que é virgem, mas ele manda assinar o contrato, que justamente se fosse no Brasil, ele não ia querer que lhe fosse aplicada a Lei Maria da Penha. Né? E ali ela está no limiar do constrangimento dela até o começo do filme, para depois ela se liberar de vez e aceitar levar a porrada do cara.
apanhar do cara. Então, na verdade, a violência sexual existe um limiar muito grande entre o planejamento familiar. Maravilha? Um intervalinho, daqui a pouco a gente volta.